E aí galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual. Vamos ao nosso desafio das 21 semanas de redação. Gente, aproveitem a oportunidade, mandem as redações de vocês, verifiquem as regras, tá? Você precisa tirar uma foto fazendo a redação, de preferência assistindo a aula, vai ficar massa, vai ficar melhor ainda. Marcar o Metatextual, @metatextual. Manda pra gente, tá? A sua redação, manda pro meu e-mail e as 5 primeiras redações que conseguirem fazer isso mais rápido terão as suas redações corrigidas gratuitamente com todas as orientações. Belezão? Então vamos ao nosso 8º tema. Gente, passa rápido. Caraca, já estamos no 8º tema. Desafios no acesso à informação confiável na era das notícias falsas. É um problema, né? Em outras palavras, fake news, né? Mas olha só, olha as palavras, desafio. Então a gente vai ter que falar de desafio, é desafiador, tá? Acesso à informação confiável, ou seja, a população, o indivíduo, a sociedade vai ter que ter acesso a essa informação confiável, mas qual a linha de problematização? A gente precisa verificar. Especificamente numa era. Qual é a era? A era das notícias falsas. Vamos em frente então. Uma web confiável. Tá? A web, mais do que transformar o modo como nos comunicamos, alterou a natureza de nossas relações sociais. A web é um ambiente com novos locais de encontros, transações comerciais, relações pessoais, acontecem muitas vezes sem que as pessoas se encontrem pessoalmente. Olha o que a gente está fazendo, tá? Tendo encontros virtuais. Vocês sabem que toda semana nós temos uma proposta, vocês sabem que a gente tem... E onde que a gente vê isso? Tudo pela internet. A confiança na web está diretamente associada ao direito de ampla liberdade de expressão, pesquisa e navegação, com a adoção de padrões e modelos tecnológicos que garantam privacidade e segurança aos usuários. Isso aqui, pessoal, é o ideal. Isso aqui é o ideal. A gente sabe que na prática isso não acontece. Porém, olha o que acontece aqui, ó. Rumores, boatos, notícias falsas sempre existiram. É só na era hoje da internet, é só por conta da internet. Não, notícias falsas sempre fizeram parte das relações humanas, políticas, econômicas, tá? Então isso aqui não é de hoje não, isso não é de agora. Alguns clássicos para vocês. A Guerra dos Mundos, tá? Orson Welles em transmissão radiofônica. Presta atenção. Um dos mais clássicos e conhecidos casos de fake news foi o ataque alienígena que a Terra sofreu em 30 de outubro de 1938. Noticiado nas rádios americanas com urgência. Você sabe que os norte-americanos sempre gostaram de ficção, tá? E como isso aqui foi noticiado numa rádio confiável? Pense numa rádio confiável nossa hoje. Pois é, imagine essa rádio transmitindo uma notícia assim, com um locutor confiável, conhecido por todos. A notícia, relatada em diversos boletins que interrompiam a programação normal da rádio, dizia primeiro que uma série de explosões havia sido percebida em Marte. Em seguida, que um meteoro havia caído em Nova Jersey, nos Estados Unidos, matando mais de 15 mil pessoas. Depois que o meteoro era, na verdade, uma nave, da qual marcianos haviam sido vistos saindo com armas de laser na mão. A Terra, portanto, estava sendo invadida por alienígenas. Não é à toa que eles dominaram os cinemas, né? Porque é uma criatividade ficcional fandárgida. A notícia, no entanto, era somente uma incrível adaptação para a rádio feita por Orson, diretor do clássico filme Cidadão Kane, para o livro Guerra dos Mundos, na qual uma invasão de seres de Marte acontece. A adaptação era tão convincente, no entanto, que antes mesmo que a transmissão acabasse, a população foi posta em pânico. Milhares de ligações para a polícia, os bombeiros e hospitais colocaram os Estados Unidos de prontidão para realmente lutar contra os alienígenas. A verdade, porém, é que não passava de uma espécie de radionovela que, nas mãos de um gênio como Orson Welles, se tornou
uma inacreditável verdade. Tem um camarada que diz, um filósofo que diz que uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Uma mentira contada com tanta convicção e nos meios de comunicação corretos, ela se torna uma verdade. Os marmiteiros do Brigadeiro Eduardo Gomes. Isso aqui agora é nosso, tá? Isso aqui é nosso, é local. Nós temos aqui 1945, quando uma simples palavra foi utilizada para derrubar a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, em pleito contra o general Eurico Dutra. Apoiado por Getúlio Vargas, Dutra viria a vencer as eleições e muito se acredita sua vitória a um boato, a uma fake news. O Brigadeiro não era exatamente popular entre a população mais pobre e de repente passou a ser alardeado pela oposição que Gomes teria dito que não precisava do voto dos marmiteiros. Pessoal, pense a época, trabalhadores, eles levavam marmitas, referindo-se aos trabalhadores mais humildes que carregavam sua comida em marmitas. A fala incendiou parte da população contra Gomes e fez crescer a popularidade de Dutra. Acontece que tudo era mentira. E isso ainda acontece, isso é o que mais acontece na política, infelizmente. E a população acaba não sabendo em quem acreditar. Outra fake news, armas de destruição em massa iraquianas. Aqui eu acho que vocês já têm uma noção mais próxima, tá? Guerra no Iraque, nós temos George W. Bush, que deu início ao ataque iraquiano, com base em informações de que Saddam Hussein teria armas de destruição em massa. Na verdade, ele queria acabar com Saddam Hussein, só isso. Não houve até hoje nenhum tipo de prova dessas armas, mas o ataque aconteceu, Saddam Hussein foi preso, foi morto, enfim, complicada a situação. Beleza? Tudo fake news, tá? Coronavirus, fake news. Cara, vocês já ouviram alguma fake news, alguma notícia falsa a respeito do coronavírus, né? Tenho certeza disso. Na Itália, olha só, algumas vou dar de maneira geral. O país europeu foi o segundo mais afetado pelo vírus. Agora, já não é mais o segundo, tá? O segundo está o Reino Unido, tá? Inglaterra, tá? Ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Com quantidade de infectados que só perde para a China, em meio ao caos, começaram boatos na região de Veneza de que estariam produzindo uma vacina de coronavírus na Austrália. Com certeza levantou muitas famílias esperançosas. Então, e essa questão de vacina vem se duplicando. Estão fazendo vacina. E aí a população, achando que já tem um medicamento, já tem uma vacina, acaba se desprotegendo, relaxando o isolamento social. Na Índia, o país que considera a vaca um animal sagrado, divulgou uma possível mistura de urina com as fezes do animal que seria uma possível cura para o coronavírus. Aqui é mais absurdo, né? Na França começou um boato absurdo de que o uso de cocaína tem o poder de proteger do Covid-19. E isso aqui eu vi um camarada dando uma entrevista sobre a cocaína, que ela queima lá o nariz e destrói o vírus. Rapaz, no Brasil, o país que recentemente tem aumentado o número de infectados significativamente, deu início a uma série de boatos falsos. Na verdade, são vários, né? Um deles que ficou famoso na internet é que teria um teste caseiro para descobrir se a pessoa está infectada. O teste consiste em respirar fundo e prender a respiração por mais de 10 segundos. Se não tossir, você não está com coronavírus. O Ministério da Saúde teve que criar um site para desmentir histórias como essas. Meus amores, e aí vai, quem é que se beneficia com isso? Quem é que está por trás disso tudo? Aí a gente precisa discutir, tá? Analisar direitinho, tá? Tipos de sites que compartilham fake news. Os que intencionalmente enganam através de manchetes, aqueles que a partir de cliques, a partir de acessos acabam tendo lucro, né? Aqueles acabam tendo lucro.
Os de reputação razoável, que compartilham boatos em larga escala sem verificar corretamente os fatos. Aqueles que, por ignorância, por erro, tá, não verificam, acabam compartilhando. Os que relatam de forma tendenciosa fatos reais, manipulando a informação. Agora, já são fatos reais, mas manipulam, tá? Para! Você conhece, né? Camarada que sensacionalista, que tá começando ali. Não, para. Quero dizer, cara. Ou seja, esses que estão tratando a notícia verdadeira, só que com algumas manipulações, tá? Então isso acaba prejudicando a notícia verdadeira. Os que humoristicamente trabalham com as situações hipotéticas, então são os sensacionalistas. E isso, às vezes, sem a pessoa perceber que é um humor, que é um sensacionalismo, muitos acabam compartilhando essas informações. Vamos então à nossa linha de problematização. Mas por que cresce o número de notícias falsas? Por que na era por que esse acesso à informação está difícil? Ele ainda é difícil no Brasil, especificamente no Brasil. Aqui não está Brasil, eu posso falar de mundo e vou falar de Brasil, tá? Sensação de impunidade, primeiro ponto. Isso, Brasil, é mundo. Muitos se escondem, tá? Deep Web, sites de difícil rastreamento para saber quem é realmente que criou. O fato é que há uma sensação de impunidade por N motivos, N fatores. A falta de uma legislação realmente dura, específica, que combata, tá, as fake news. Penas leves quando há uma penalidade, tá? Penas leves, que às vezes não há nem prisão, há um pagamento de uma multa. E se a gente pensar na arrecadação milionária, na arrecadação volumosa, às vezes uma multa ínfima vale a pena continuar cometendo crime, tá? Aí, nesse caso, o crime compensa. Então, dificuldade para identificar os criadores é uma explicação da sensação de impunidade, falta de uma legislação mais rígida, penas brandas, enfim. Outro argumento que a gente pode utilizar: irresponsabilidade social. Essa irresponsabilidade social, ela pode ser porque muitas pessoas simplesmente repassam mensagem sem verificar, olhou, repassou, eu vou compartilhar. Às vezes tem aqueles que até dizem assim: não sei se é verdade, mas estou repassando. Pô, se não sabe se é verdade, não repassa. Simples assim. Mas parece que tem uma formiguinha lá dizendo, tá picando, e a pessoa vai e repassa. Tem outra explicação, tá? Outra para essa irresponsabilidade, outra explicação. Como nós estamos na era dos grupos, como nós estamos na era de quem dá a notícia primeiro, essa questão de estar em evidência, compartilhando, sendo comentado, fulano de tal compartilhou, também tem levado muitas pessoas a fazerem compartilhamento de informações de forma irresponsável. E existem aqueles, por irresponsabilidade, por convicções políticas. Tá? Eu vi uma notícia que é favorável ao meu partido, ou a minha tendência partidária, sei lá, de direita, de esquerda, de centro, enfim. Quando é favorável, compartilha. Quando não é, não compartilha. Então, também isso acaba sendo irresponsabilidade. Trazendo para vocês fundamentações, tá ok? Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral e a Polícia Federal aceleram os trabalhos no sentido de criar uma nova legislação e aprimorar as formas de combate e punição a quem produz e distribui notícias falsas na internet, casos passados demonstram o principal desafio na hora que se tornou obsessão das autoridades. E até hoje, pessoal, não há uma legislação. Está para sair a CPI das fake news, que também ainda não aconteceu. Então há uma morosidade muito grande das nossas autoridades, tá ok? Punição branda ajuda a criação de fake news. Não sou eu que estou falando, tá, pessoal? Isso aqui, a Gazeta.com.br, Polícia Federal e Justiça Eleitoral querem lei própria para eleições deste ano, mas infelizmente ainda nós não temos uma definição de uma legislação. Especialista aborda a onda de fake news relacionadas ao surto do novo coronavírus. E, pessoal, infelizmente muitas pessoas
acabam indo nessa onda por acreditarem, querer se apegar a uma informação que seja mais suavizada, tá? Bom, dadas essas informações, dicas aqui de filmes para vocês, fake news baseado em fatos reais. As infames fake news foram fatores fundamentais no sucesso das campanhas vitoriosas do Brexit no Reino Unido e Donald Trump nos Estados Unidos. Documentário Fake News, tá? Documentário, baseado em fatos reais, é uma tentativa de entender os segredos dessa verdadeira indústria de notícias falsas. Então a gente pode usar isso na introdução, brincando com a ideia aqui, fazendo uma síntese. Área de conhecimento, sensação de impunidade, inércia, tá? Nós vamos ter aí a primeira lei de Newton, tá? Um corpo tende a permanecer em seu estado natural sem que nenhuma força superior exerça sobre ele para que ele mude de direção. Então, a gente pode utilizar isso aqui no desenvolvimento. Thomas Hobbes, que é dever do Estado zelar pelo bem-estar da sociedade, e enquanto não há uma legislação, enquanto não há uma investigação, enquanto não há punições realmente rígidas, tá? Isso vai continuar no Brasil. Thomas More, a gente vai fazer uma alusão literária aqui, tá? Não é uma citação, é uma alusão literária, em que ele cria um reino-ilha imaginário onde tudo funciona de forma justa e perfeita, de maneira diferentemente da ficção, o que se observa no Brasil, especificamente ao acesso à informação, à notícia, à informação real, verdadeira, que não acontece e a gente vai explicando. Paulo Freire, a teoria sem prática vira verbalismo. Por que tem a teoria? Porque tem lá o marco civil da internet que dá uma proteção. Existem algumas legislações que fazem a punição, por exemplo, vou punir com a difamação, calúnia, mas isso acaba sendo muito leve, principalmente para grandes empresas que arrecadam, partidos políticos que lucram com notícias falsas, tá? Argumento 2, responsabilidade social. Nós temos Arthur Schopenhauer. Os limites do campo de visão de uma pessoa determinam o seu entendimento a respeito do mundo. Este aqui se encaixa perfeitamente, porque se a pessoa ela não tem conhecimento, se ela ignora, ou seja, tanto é o campo de visão por não conhecer e o campo de visão por ignorar, dá para encaixar tranquilo e calmamente. Levi-Strauss, só é possível interpretar adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos. A gente pode também falar que a onda da internet entrou na sociedade brasileira e muitas pessoas despreparadas começaram a lidar, a vivenciar com isso, mas não foram preparadas. Abraham Lincoln, ele falou o seguinte: não se escapa da responsabilidade de amanhã, esquivando-se dela hoje. Isso aqui é fantástico, daqui dá para encaixar tranquilo, porque se não houver uma preocupação com a responsabilidade da divulgação hoje, certamente o amanhã haverá consequências, tá? Karl Marx não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Se esse cidadão não tiver consciência de que pode passar uma notícia falsa, e quais são as consequências de ele passar irresponsavelmente uma notícia falsa? Ele pode contribuir para a difamação de alguém, ele pode contribuir para a desestabilidade democrática da comunicação, da liberdade de expressão, porque pode haver uma rigidez maior, enfim, um controle maior das informações. Então, haverá consequências e a gente precisa trazer isso na crítica, beleza? Proposta de intervenção, tá? Sem inventar roda. Para o argumento 1, tá? Que é a questão de penas brandas, enfim. Congresso Nacional sob pressão popular das lideranças civis. O que tem que ser feito? Aprovar em caráter de urgência uma legislação rigorosa a quem produzir, ou seja, aos idealizadores das notícias falsas. Como vai ser feito isso? Por meio da apresentação de projeto parlamentar, medida provisória ou emenda constitucional. Não precisa colocar tudo. Um deles, tá? Se vocês colocarem por meio de apresentação de projeto parlamentar, já deu. Eu estou colocando aqui situações para vocês utilizarem. Qual a finalidade? A fim de que diminua a quantidade de informações falsas ou caluniosas nos mais diversificados meios de comunicação. Qual o detalhamento? Estou detalhando o que aqui, ó.
com pagamento de multas, ou seja, aprovar e encarar legislação rigorosa com pagamento de multas proporcionais ao lucro obtido com a fake, pena de reclusão variando de 3 a 5 anos. Eu estou detalhando qual vai ser essa legislação rigorosa. Pessoal, simples assim, sem erro, sem erro, sem erro. Não vamos inventar a roda. Coloque na estrutura, coloque na sequência que vai dar certo. É só a gente não inventar a roda, beleza? Encontro vocês no próximo tema. Forte abraço, tchau, tchau.